Bom fim de tarde para todos, né? A gente está aqui já perto das 18 horas, então eu vou ser bem sucinto, na verdade, e tentar, né, passar esse conteúdo para vocês aqui de uma maneira que fique bastante simples também. Cabo Geraldo Martins Santana, não é para a gente confundir com o Sargento Geraldo Santana, que é daqui de Porto Alegre, né? Inclusive, acho que são os homônimos mais famosos entre os mortos da FEB. Geraldo Santana, a gente tem muita dificuldade com isso, inclusive quando o pessoal fala na mídia sobre o nosso monumento lá na cidade, sobre o Geraldo Santana da FEB. Geraldo Santana da FEB, morto em combate, é daqui de Porto Alegre. Não o Cabo Geraldo Martins Santana, que por conta da patente um pouquinho mais baixa, teve o nome alterado para Martins Santana, né? Então, quando você vê um Geraldo Santana, vai ser o gaúcho Sargento Geraldo Santana. Vamos lá. Quem é o Cabo Geraldo Martins Santana? Ele nasceu em 29 de março de 1923, isso é importante porque nós vamos celebrar o centenário dele ano que vem, filho de Antônio Martins Santana, Josefina Cândido Santana, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. A minha cidade, né, é uma cidade que já tinha um porte bem maior do que o restante das cidades lá na nossa área. Terminou os estudos primários em 1935. Eu tive acesso a toda a documentação que o pai dele registrou, né, sobre a infância dele, sobre a adolescência e juventude do Geraldo Santana, e justamente através do último irmão dele, que hoje se encontra com 93 anos, se encontra com a gente também. E o pai dele diz que o Geraldo ele emanava um desejo precoce de servir a pátria, né? Montes Claros naquela época não tinha unidade do exército. A gente só foi ganhar um batalhão de infantaria em 1976. Então, Geraldo Santana partiu de trem para Belo Horizonte para assentar praça lá no 12º Regimento de Infantaria na época, hoje 12º Batalhão de Infantaria, tá? Então, o Geraldo viaja para Belo Horizonte, vai se mudar em 5 de janeiro de 1941, assentando praça no 10º Regimento de Infantaria, 12º, tá? Regimento de Infantaria, na 2ª Companhia. E, após um ano de serviço obrigatório, ele se engaja na força como soldado engajado e acaba sendo promovido a cabo em 5 de setembro de 1942, mesmo contexto, alguns dias depois do Brasil oficialmente declarar guerra às potências do eixo. Então, ele é integrado à Força Expedicionária Brasileira, né, a partir do dia 9 de agosto de 1943, ou seja, a data de criação oficial da Força, não diretamente, tá? Porque ele não era integrado ao 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, ele estava servindo em Belo Horizonte. Acontece que, pelas demandas de saúde, por todos os protocolos de saúde que os Estados Unidos enviaram para o Brasil, porque deveria ser uma divisão de padrão norte-americano, portanto, de saúde, com padrões de saúde norte-americanos, que não eram exatamente os mesmos praticados aqui no Brasil, muita gente, particularmente do 11º Regimento, lá de São João del Rei, acabou sendo cortado por conta do exame de saúde, o exame médico. Eles não tinham os critérios suficientemente aprováveis, né, para serem integrados numa divisão de infantaria de padrão norte-americano. Desta maneira, toda a 4ª Região Militar, Minas Gerais, teve que fazer um repasse de tropa com essas características de saúde para recompletar o efetivo do 11º Regimento, lá de São João del Rei. E nesse lote aí, veio um bocado de gente de Belo Horizonte, do 12º Regimento em Belo Horizonte, para fazer esse recompletamento em São João del Rei. Veio gente de Juiz de Fora também, do 10º Regimento, Ouro Preto e diversas outras cidades, incluindo lá a minha cidade, o Norte, a gente vai falar disso daqui a pouco, que tinha na época simplesmente um tiro de guerra. Então, fim de janeiro de 1944, né, na verdade, no dia 11 de janeiro, o Geraldo Santana é transferido para o 11º Regimento de Infantaria, e no final de janeiro esse regimento segue para a Vila Militar, chegando lá, né, e concluindo seu treinamento, preparação física, na verdade, somente, com o restante da divisão. Curioso, né? O Geraldo, ele era um integrante do 11º Regimento de Infantaria e, por alguma razão, ele acabou embarcando no 1º escalão. O 1º escalão é o 6º Regimento lá de São Paulo, de Caçapava. Sabe por quê? Porque no dia 22 de junho
o Geraldo foi transferido para o 6º Regimento de Infantaria, para poder substituir alguns claros que houveram nos números do 6º Regimento. Alguns soldados simplesmente saíram sem licença, né? Aquele termo que a gente diz que chama-se deserção, né? Na linguagem mais popular. Então, o Geraldo foi embarcado para a Itália no dia 2 de julho, chegando lá no dia 16, com o primeiro escalão de tropa, né? Justamente esse evento que vocês estão vendo aqui, o pessoal com os uniformes, né, já tão ditos aí nas outras palestras que se pareciam com os alemães, o nosso uniforme aqui abotoado até a gola, né? Então, o Geraldo, lá na Itália, ele é integrado à 5ª Companhia do 2º Batalhão, comandado pelo Major Abílio Cunha Pontes, e ele recebe toda aquela parte de treinamento em Staffoli. Ele entra em combate no dia 16 de setembro de 44, na campanha do Vale do Sérquio, justamente na ação em Massarossa, que vocês estão vendo aqui, Camaiore no dia seguinte e partindo para a conquista de Monte Prano nos dias seguintes, né, chegando até Castelnuovo, as proximidades de Castelnuovo de Garfagnana. A FEB nunca chega a Castelnuovo de Garfagnana, mas as proximidades, né, em Somocolônia. E lá em Somocolônia, a FEB sofre o contra-ataque da Divisão Alpina Monterosa e de alguns outros batalhões alemães, cedendo terreno, recuando pela única vez em sua história, aqui ó, no dia 31 de outubro. Então, essa divisão brasileira, ela inicia ações no famoso Vale do Rio Sérquio. O Vale do Sérquio passa aqui, né? O Vale do Rio Sérquio é essa área aqui, que é uma área bem costeira, né? Já perto do mar aqui. Essa aqui é a progressão que a FEB faz até quase Castelnuovo de Garfagnana, onde ela sofre esse contra-ataque. Nesse período aí, a FEB passa por suas primeiras vitórias, né? O general Zenóbio aqui comandando o destacamento FEB na frente. Isso aqui é uma foto do pessoal em descanso na cidade de Lucca. E aí a FEB, a partir do dia 1º de novembro, ela é transferida de zona de combate. Daqui, né, vamos dizer que seria mais ou menos aqui o Vale do Rio Sérquio. Ela faz esse deslocamento todo para o chamado Vale do Rio Reno, que não deve ser confundido com o grande rio Reno lá de cima, né, que em original é Rhein, somente em português é Reno. Esse aqui em italiano, que é o nome original do rio, é Reno. Então, não é aquele riozão Reno que a gente conhece, é um rio menor. Mas é justamente aqui que Porreta Terme está localizada e que vai receber o QG da FEB, e logo aqui em cima está o famoso Monte Castelo. Tá? Vale a gente dizer que isso aqui são os Apeninos, a parte mais íngreme das montanhas, na qual a frente se estabilizou naquele fim de 1944. Em 4 de novembro, acontece a transferência da sua companhia para o Vale do Reno. A divisão opera completa pela primeira vez, porque é lá no Vale do Reno que vai a FEB receber o 1º e o 11º regimentos. Vão se juntar ao 6º. A FEB é destacada para defender o mais importante objetivo da frente de batalha do 5º Exército naquele período, que é Monte Castelo. E aí o Geraldo, neste período, desenvolve uma atitude fatalista. Vamos entender por que eu falei isso aqui. Então, no dia 9 de novembro, fatídico dia 9 de novembro, Geraldo guarnecendo uma trincheira na localidade de Palazzo d'Africo, já nas proximidades ali, ó, do monte da Torre de Nerone, né? Ou seja, mais ou menos a leste ou nordeste de Monte Castelo. Ele é fatalmente atingido na cabeça por um estilhaço de morteiro alemão, sendo que o relatório original da morte de Geraldo Santana acusa tiro de fuzil como a causa-mortes dele, não um estilhaço de granada. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Através disso aqui, por gentileza, dá um play aí. Esse aqui é o sargento Enéas de Sade Araújo, comandante do grupo de combate, onde o Geraldo estava inserido, e que estava do lado dele quando ele morreu. Esse cabo, ele era ficou muito meu amigo mesmo, né? Mas ele tinha um defeito. Ele não tinha um dia que ele não dissesse lá: sargento, eu não vou voltar dessa guerra. Eu tenho noiva lá de Montes Claros, mas falava aqui todo dia. E, de repente, uma granada de morteiro veio cair dentro do buraco onde ele estava com outro companheiro, porque tinha um buraco meio grande
e cabia 2, né? Ainda bem que não caiu bem em cima dele, caiu na parede e com a explosão ali, eles morreram. E eu tirei com a ajuda de um soldado, depois comuniquei esse pelotão, o comandante do pelotão telefonou para o comandante da companhia, depois vieram dois padioleiros, vieram para buscar o corpo. Aí que tem uma coisa que eu sempre conto. Ele era os primeiros mortos primeiros mortos no fronte mesmo, porque durante o deslocamento teve outras mortes, né? Mas ali naquele lugar, à noite, escuro, então vieram os 2 padioleiros. E eu e o soldado ajudamos para aquele padioleiro pôr os 2 ali. Como era um morro, eles começaram a descer e perderam o equilíbrio, rolou tudo por lá embaixo. E eu saí, eu era meio brabinho, então eu chamei muita atenção dele, isso, aquilo, tudo. Depois, outro dia, pensando bem, mandei chamar os 2 aí, e falei com o comando do pelotão, chamar aqueles 2 lá. Daí conversei com eles, olha, tudo que eu disse para vocês, eu retiro, porque a coisa, até eu estava com medo. Ele disse, se o senhor estava, nós 2 estávamos tremendo. E quais as piores lembranças que o senhor tem da guerra? Pior lembrança não pode ser que foi quando o cabo faleceu e eu sofri muito, porque apesar de a gente saber que estava ali, podia morrer de uma hora para outra, né? Porque nós já tínhamos feito vários ataques e nunca aconteceu nada para nós. E, de repente, uma morte parada no lugar. Isso foi uma das coisas que mais me chocou e choca a vida toda, né? Então aí, ó, o sargento Enéas, ele relata, né, as palavras dele, que o que aconteceu com o cabo Geraldo Santana foi uma explosão de granada, né? Ele foi morto por estilhaços de granada, ao contrário do relatório original que diz ferimento de fuzil, tá? O que eu vou passar para vocês aqui agora, isso aconteceu no dia 9 de novembro, o que eu vou passar para vocês aqui agora é a carta que o pai dele escreveu para ele no dia 28 de outubro. E essa carta que o pai dele escreveu para ele nunca foi lida pelo Geraldo, afinal de contas foram apenas 13 dias antes do falecimento dele, tá? Então, essa carta me foi passada, ficou armazenada, né? A cópia ficou armazenada com o irmão dele, durante todos esses anos, todas essas décadas, e me foi passada, se não me engano, há uns 10 anos atrás, e eu já fiz uma reprodução dessa carta, diversas pessoas já utilizaram essa carta aí para ilustrar vídeos e músicas, e já foi publicada, inclusive, num livro de correspondência da FEB, mas é uma carta extremamente tocante, muito bem escrita, e que eu vou compartilhar com vocês aqui agora também. Por gentileza, dá play aí. Poucos dias antes, em 28 de outubro, seu pai havia enviado-lhe uma carta, que Geraldo nunca chegou a receber. Este texto é hoje reconhecido como uma das mais emocionantes correspondências da Força Expedicionária Brasileira. Montes Claros, 28 de outubro de 1944. Querido filho Geraldo, saudades.
Recebi do quartel-general do Rio de Janeiro comunicação que foste incorporado à Força Expedicionária Brasileira. Não foi para mim nenhuma surpresa, porque o soldado está sempre sob as ordens dos seus superiores e deve acatar essas ordens com todo respeito. Foste incorporado porque era necessário que a pátria insultada respondesse à agressão dos corsários nazistas que agiram debaixo de espesso nevoeiro, matando nossos irmãos. Aqui em casa, todos receberam com imenso orgulho essa notícia. Filho, jamais surja em teu cérebro o pensamento de um homem covarde. Seja firme no cumprimento do dever, principalmente quando a nossa pátria foi traiçoeiramente atacada pelos vilões de além-mar. Não importa que o intenso inverno dificulte a nossa marcha ou que o sol abrasador faça demorar o avanço. O certo é que precisamos chegar até o fim do nosso itinerário, ombro a ombro com as forças aliadas. Ainda me recordo daquela bela poesia que diz em uma de suas estrofes: para frente é que importa a invernada, temporal, inclemência de sóis. Quem for fraco que fique na estrada, que a vanguarda é o lugar dos heróis. Pedimos a Deus para conservar tua pessoa ilesa das balas assassinas dos nazistas. Porém, se for do agrado do Altíssimo que teu corpo tombe no campo de batalha, para que muitos outros vivam, seja feita a vontade de Deus. O ataque deve ser repelido, embora sucumbam alguns dos nossos. Que papel faríamos se permanecêssemos de mãos cruzadas quando o inimigo comum tentou ultrajar nossa soberania? Seremos porventura alguma estátua onde o sangue não circula? É legal trair a nossa tradição? Não, isto não. Dos túmulos de Caxias, do tenente Antônio João, de Camisão e outros mais, ouviríamos o grito da dor do insultado dizendo-nos: irmãos, hoje mais do que nunca o Brasil precisa vingar os seus filhos. Levai em resposta à agressão a estes nazistas o brilho de uma baioneta empunhada para que os nossos sejam vingados. E assim, acalmarão as ondas tempestuosas do mar furioso e a bonança reinará para todos os povos do mundo, que foram vítimas sutis dos ataques do eixo. Portanto, filho, não queiras ter maus pensamentos e jamais haja em tua pessoa o desespero. Seja também calmo, porque todos nós temos que morrer um dia. Logo, é desnecessário e mesmo indecente o desespero. Muitos se enganam com a morte. Ela não causa assombro a ninguém, porém enobrece a muitos. Se for preciso, morre em honra da pátria e viverás eternamente. A tua lembrança ficará sempre conosco. Um conselho: conserve sempre a tua fé em Deus e jamais a deixe seduzir por outrem. Todos nós estamos indo bem, graças a Deus. O que sentimos são saudades tuas, mas esperança de que em breve estarás aqui em Montes Claros conosco. Terminando, pedimos a Deus por tua pessoa e pela honra e glória do Brasil e o cabal êxito da Força Expedicionária Brasileira. Queira aceitar a bênção do teu pai e os abraços que teus irmãos, tias e cunhados lhe mandam. Teu pai, Antônio Martins de Santana Primo. Muito bem, então essa aí foi a carta, né, que o pai dele enviou para ele 13 dias antes da morte, que nunca foi lida por ele, mas que felizmente a gente hoje conhece, né? Conhece bem. Isso aqui é a carta que o general Mascarenhas enviou no dia 7 de março de 45, né, alguns meses aí depois da morte, notificando a família justamente do falecimento, né? Essa é uma segunda carta. Na verdade, o Ministério da Guerra já tinha notificado a família em dezembro ainda. O general Canrobert, ele assina essa outra carta, tá? Mas aí, inicialmente, ele foi sepultado lá em Vada, né, o cemitério americano de Vada, em 45, transferido para o cemitério brasileiro em Pistoia, que eu visitei lá em 17, e a lápide dele, a original, ainda está lá, embora muito bem saibamos que o corpo dele já foi transferido para o Brasil em 1960, né, foram transferidos aqui para o Brasil, e hoje estão lá no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no aterro do Flamengo, né? O pai dele também recebeu a carta do Ministério solicitando a resposta: você quer os restos mortais ou você quer que deixa no monumento? O pai dele falou: o lugar dele é no monumento, então vai ficar muito melhor, muito mais guardado aí, e que o meu filho seja enterrado aí no monumento. Então, no dia 1º de maio de 45, ainda nem tinha acabado a guerra ainda, ocorreu a primeira homenagem lá na cidade, lá com
essa rua, 15 de julho, foi renomeada, rebatizada como Rua Cabo Santana, que está lá até hoje, a Rua Cabo Santana, né? E, como uma homenagem pequena ainda para a pessoa que foi, o único soldado da cidade que morreu em combate, né? Em 28 de dezembro de 1959, o vereador Robinson Cruzoé de Macedo propôs a chamada Resolução número 40, que autorizava a construção de um busto do Geraldo Martins Santana, em praça pública. Isso aí foi aprovado e, em 5 de fevereiro de 1960, o prefeito Simeão Ribeiro contrata o escultor João Escoto, de Belo Horizonte, para realizar a obra. O escultor, ele foi pago e ele nunca entregou a obra, né? Inclusive, foi enviado para Belo Horizonte uma pessoa para poder saber do paradeiro do cara. O cara tinha sumido, a família não sabia, enfim. Foi um caso de desaparecimento mesmo da pessoa. Ninguém tem noção de onde esse cara estaria, tá? Então, esta obra não foi realizada por 60 anos. 60 anos. Em 2019, essa coisa finalmente mudou, né? A história finalmente mudou. Aqui eu coloquei essa foto, que são 3 pessoas muito importantes para a realização do monumento, né? Finalmente. Primeiramente, que o coronel Rodrigo Nicolini, comandante do 55, que depois de 3 ou 4 comandos em sequência, no qual eu apresentei a ideia, foi ele que falou: no meu comando você vai construir. Você vai construir. Eu vou te ceder o espaço, a mão de obra, e a gente vai construir esse memorial. Depois aqui o Almerico Biondi, meu grande amigo reservista do 55, que foi a pessoa que, quando escutou o que tinha acontecido, leu a carta, viu que tinha 60 anos que o monumento que deveria estar erguido não foi erguido, ele tomou para si a causa e mobilizou a sociedade, mobilizou os empresários, mobilizou reservistas e conseguiu levantar um bom dinheiro para a gente começar a obra, tá? Depois minha esposa, Viviane, que criou o projeto arquitetônico da obra, né? Foi ela que fez todo o projeto arquitetônico, ela é arquiteta. Então, foram as 3 pessoas que eu diria assim que deram vida ao monumento Cabo Geraldo Martins Santana como ele existe hoje. Isso aqui é uma foto durante a construção, né? Essa foto aí já era no assentamento do piso. Então, tem muito lajota aqui ainda fora do lugar, né? Então, a gente, na verdade, deu uma urbanizada nessa área de entrada do batalhão, né? O batalhão passa por aqui, isso aqui é uma rotatória da BR-251, 135, ligação com 251, então é muito movimentado, é cerca de 20 mil veículos diários passando aqui, em sua grande maioria veículos de carga, então muita gente vê isso todos os dias. Se você for às redes sociais lá do canal ou do batalhão, tem diversos vídeos de motoristas de ônibus, né, que filmam de dentro da cabine, ele filma e buzina, oh, soldado! Então é um ponto que ficou marcado, né? Então também é uma estátua muito alta, né? Isso aqui tem 4 metros de altura, a estátua tem 3,20 metros. Ela foi constituída através de um processo de modelagem 3D e impresso um molde que recebeu, então, uma casca de fibra de vidro reforçada. Não, a gente tem basicamente 3 métodos para se construir estátuas. Ou é concreto, ou é bronze, ou cobre, né? Cobre, na verdade, ou fibra de vidro. Cobre é extremamente caro, caríssimo, e facilmente alguém passaria uma corrente ali do meio da noite e levaria embora, né? Eu não estou mentindo. Concreto é um pouco complicado, porque é uma estrutura muito grosseira que depende muito do talento do artesão. Então, você tem muitas estátuas de concreto que são facilmente deformáveis, e eu não queria isso. Então, a gente optou pela fibra de vidro, que tem uma durabilidade muito boa e que, basicamente, sai da forma como você aprova, né, numa máquina, num computador. Então, ficou bem interessante da forma como a gente queria. São 5 pilares aqui. Esses 5 pilares todos eles têm placas que contam em sequência a história da Força Expedicionária. Esse aqui sobre a história do Geraldo Santana em si. E aqui a gente tem
se eu não me engano, são 15 placas com vitórias da FEB, né, o nome da cidade e a data em que isso aconteceu. Aqui no meio vocês vão já ver o que tem, né? Tem uma estrela, né, em jardinagem aqui, que Viviane, minha esposa, que a gente estava pintando aqui as estrelas do Cruzeiro do Sul. Isso aqui devia ser alguns dias antes da inauguração, ou seja, isso foi em dezembro de 2020. A gente também colaborou aqui um pouco com a formação de um ecossistema local, já que aqui já tem muita borboleta, se atrai muito inseto para cá, e um pássarozinho aqui em cima da estátua também, atraindo mais da vida, né, silvestre lá. Aqui o Geraldo Santana à noite, né, iluminado. Aqui tem um mastro com a bandeira. Agora a gente já jogou também um outro holofote aqui que ilumina a bandeira, né? Isso aqui foi 1 ou 2 dias antes da inauguração. A gente estava terminando. Esse dia foi o dia que a gente foi para lá para terminar o jardim, né? Aqui, ó, na frente, montagem do jardim. Eu comprei essas plantas todas, a gente colocou tudo no lugar. Isso aqui é o subtenente J. Francisco, um grande amigo nosso, a pessoa que propeliu isso para frente lá, né? Com muita garra. E essa é uma foto da inauguração, né? A inauguração que ocorreu lá em dezembro de 2020. Está aqui a Socorro, o Marcos está ali também. Estiveram presentes lá na inauguração que a gente fez, a cerimônia. Então, foi uma vitória muito grande, né? Para a gente conseguir ter feito isso aí em cerca de 12 meses. Foi 11 meses, na verdade, que a gente demorou para construir tudo, né? Desde a primeira picareta na terra, né, até a inauguração foi cerca de 11 meses. Então, posteriormente a isso aí, a gente sofreu assim, uma tempestade, né, de granizo fortíssima. Nunca prevíamos que esse tipo de vento fortíssimo fosse atingir aquela região lá. E, infelizmente, a nossa estátua foi construída com um ponto de fragilidade justamente no pé. Isso foi descoberto meio que numa análise forense, depois que a estátua caiu, né? O rapaz que fez a estátua, ele fez uma solda no vergalhão de sustentação, bem no pé da estátua. Então, aquilo com o vento vibrou, puf, a estátua caiu. Mas a gente conseguiu restaurar, graças também a doações, tá? Então, é importante eu ressaltar que este monumento foi conseguido, a construção foi feita inteiramente com dinheiro de doação pela internet e de entusiastas lá da cidade. Eu creio que aqui estão algumas pessoas que, inclusive, colaboraram com a gente, né, nas campanhas de doação. E, na fase de restauração, eu não posso deixar de, novamente, agradecer aqui a Marcos, que cedeu uns diplomas de agradecimento pela Anvifeb Belo Horizonte, e ao nosso amigo Alfredo aqui, ó, e também ao Silvio, tá? Que cederam premiações para os maiores doadores. Então, essas premiações foram cedidas, incentivaram muito as doações, e a gente conseguiu não só restaurar, quanto melhorar o monumento. Tá? Então, hoje ele está com um vergalhão de uma bitola muito mais grossa, que vai evitar que isso se repita. E a gente também realizou, isso foi em janeiro deste ano, realizamos uma cerimônia de condecoração com algumas medalhas cedidas, né, pela Associação de Ex-Combatentes do Brasil. A gente conseguiu também, nesta cerimônia, condecorar o irmão caçula do Cabo Santana, né, o seu Raimundo, com essa medalha do Jubileu de Brilhantes da Vitória, em nome do irmão dele, que é muito importante você fazer isso em vida, né? Pelo menos do último irmão que ele teve. Né? Então, para a gente, é um ciclo fechado e uma felicidade muito grande. Né? Então, posteriormente a esse monumento concluído, a gente parou para pensar assim, peraí, monumentos a soldados da FEB, nós temos algum maior do que esse? E eu acho que não. Eu acho que não. Monumentos a um soldado, um militar da FEB. Eu acho que nós não temos nenhum maior do que esse. Então, a gente acabou construindo também o maior, né, de todos eles em área. E a gente colocou, né, algumas coisinhas interessantes, como um quadrado no chão, uma placa, uma lajota de concreto, na qual está escrito assim, ó, quadrado da selfie. Quadrado da selfie. Com uma hashtag escrito Cabo Santana. Então, se você for aí no Instagram e colocar hashtag Cabo Santana, você vai ver que as pessoas realmente vão lá para cima daquele quadrado e tiram a selfie e marcam
o Cabo Santana. Esse vídeo aqui foi produzido pela 4ª Região Militar, pelo departamento deles de filmagem, né, de registro, e ele vai descrever um pouquinho, vai ter umas imagens bem bonitas aqui do monumento para vocês conhecerem um pouco mais. Cabo Geraldo Santana, natural de Montes Claros, nasceu aqui em 1923, morreu em combate no dia 9 de novembro de 1944. Bom, aqui de Montes Claros a gente teve cerca de 13 rapazes da época, né? Serviam aqui no nosso tiro de guerra que existia na época, que foram convocados para compor a Força Expedicionária Brasileira. Desses 13, apenas um deles não voltou da Itália, ou seja, morreu em combate. Foi justamente o Cabo Geraldo Martins Santana. Ele sempre foi um bom irmão, trabalhador. Tratava-se de um jovem com menos de 20 anos que buscou a carreira militar com amor, com afinco e com muito respeito. O principal legado do Cabo Geraldo Santana para os brasileiros é de patriotismo, é de determinação e é de apreço aos nossos valores nacionais. Geraldo Santana tinha apenas 21 anos de idade quando embarcou voluntariamente para combate na Segunda Guerra Mundial contra forças de uma potência que havia agredido o Brasil, que havia causado a morte de centenas, na verdade milhares de brasileiros em afundamentos de nossos navios no Oceano Atlântico. Então, hoje, figuras como o Cabo Santana, que são virtualmente desconhecidas, né, para a grande maioria da nossa população, merecem um destaque maior. Nós merecemos conhecer a verdadeira face do brasileiro, né, a verdadeira capacidade do brasileiro em responder a crises, em agir de forma heróica, como esse rapaz aqui agiu. Eu diria a ele, primeiro, o nosso muito obrigada pelo seu legado, pela sua dignidade, pelo respeito, por sempre ter zelado pela pátria, porque o seu sangue derramado, com certeza, salvou a vida de muitos. Então, para nós, né, e eu diria para ele, muito obrigado. Nós perdemos uma pessoa querida, um ente querido, mas a nação ganhou um soldado. Hoje o monumento representa hoje em nossa cidade um marco, né, do segundo maior entroncamento, e isso conduz a nossa cidade em destaque nacional e internacional hoje através do monumento Cabo Geraldo Martins Santana. A motivação dessa construção decorre de um decreto da década de 1950 que reconheceu o valor, a importância do Cabo Geraldo, onde o município determinou a construção de um monumento votivo. A sensação que a gente tem após inaugurar um monumento desta magnitude é de dever cumprido, é de estar um pouco mais satisfeito com a preservação da memória da Força Expedicionária para as gerações futuras. O nosso monumento é um patrimônio da cidade de Montes Claros. Aguardamos a sua visita. O batalhão está de portas abertas. Construir uma justa homenagem ao único expedicionário Montes Clarense que morreu em combate é uma motivação bastante forte para nós, né, grupo de entusiastas da história da fé. Agradecer ao Exército Brasileiro, agradecer a todo esse empenho de estar fazendo esse resgate num momento muito importante para a nação, num momento muito importante para o mundo.
porque se nós não fincarmos nossas raízes, se nós não soubermos de onde viemos e para onde vamos, a nossa história se torna inócua, sem valor, sem sentido. Bom, existe também uma última fase em conversa com o Giovanni Sula, também amigo, conhecido de todos vocês aqui, boa parte, né? Existe já um arranjo com a administração de Palácio Odáfrico, foi localizado lá exato lugar da trincheira onde Geraldo morreu, e a gente deve instalar uma placa honorífica lá. Claro, isso estava planejado até para antes da pandemia, mas nada pôde ser feito. Então, já existe esse arranjo e, na melhor oportunidade, na mais cedo possível, a gente vai fazer essa instalação dessa placa honorífica lá em Palácio Odáfrico. Na última coisa que eu gostaria de dizer para vocês, aconteceu justamente algumas semanas aí atrás, 3 semanas, a gente criou a Galeria dos Expedicionários Montes Clarenses nas dependências do 55. Né? Isso aqui já é uma primeira etapa das comemorações do centenário do Geraldo. Né? A gente fez um levantamento com a ajuda aqui do trabalho do nosso amigo Gustavo Buffet ali, ó, com o banco de dados da FEB, né, auxiliou de forma vital, né, fundamental, para que os dados de todos esses expedicionários aqui pudessem ser recolhidos de forma criteriosa, né, e confirmar as origens e enquadramento de cada um deles. Todas as famílias foram chamadas, inclusive se emocionaram bastante, né, com a inauguração dos retratos. Até então, temos 9 retratos lá, sendo que um 10º expedicionário eu já fiz toda a pesquisa, mas me falta ainda uma fotografia para colocar aqui, ó. Mas existem outros ainda. Eu acredito que no mínimo outros 5 vão integrar isso aqui em pouco tempo. Tá? O Geraldo está aqui no meio, e esses outros todos são oriundos lá também da mesma cidade. Dessa maneira, eu concluo aqui a apresentação. Eu agradeço a atenção de todos vocês, né? Desejo uma boa noite para todos nós. Eu considero todos irmãos. Todo ex-combatente, para mim, é um irmão. Nós somos irmãos perante Deus e somos irmão de farda, irmão de luta.